Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu e o meu amigo Bruno Brigato, meu parceiro aqui desse projeto, vamos trazer mais um vídeo aí falando pra você assuntos relacionados ao nosso tricolor. O assunto de hoje é os 5 maiores goleiros da história do Grêmio. Rapaz, aqueles que cravaram o seu nome no nosso tricolor. A gente vai falar tudo isso em detalhes, não é mesmo, querido Bruno Brigato? Seja bem-vindo, meu irmão. É isso aí, meu querido, tamo junto, galera. Vamos falar aí sobre essas 5 peças, né, dessa posição ingrata, que é a posição de goleiro, né, e que conseguiram se firmar no Grêmio, goleiros aí de diferentes fases, né, e a gente vai trazer esse conteúdo muito bacana para vocês. Já queremos os comentários de vocês aí nesse ranking, né, assista aí todos os goleiros que a gente vai falar e pode comentar aí qual é o seu ranking entre eles, se tem algum além deles, mas vamos falar de bastante gente muito boa, né, Rony? Vamos. Galera, se nós não vamos elencar aí, o primeiro foi o melhor, o segundo, não, nós vamos falar de uma maneira geral. E eu vou começar pra mim, eu e o Bruno Brigato, que temos, né, praticamente a mesma idade, pra mim, que foi o que a gente mais pude acompanhar e falar em mais detalhes, mas nós vamos falar também dos mais antigos, do Lara, enfim, outros. Vamos falar de Marcelo Groy, gente. Marcelo Groy, que querendo ou não, é um goleiro que nasceu, é cria da Zenha, né, que viveu praticamente a vida inteira no tricolor, foi um cara que foi terceiro goleiro no Grêmio, né, terceiro goleiro mesmo, que viu Vitor ser o goleiro da equipe do Grêmio, que foi campeão gaúcho, viu também outros goleiros assumir a posição, e ele sempre lá, né, trabalhando, tentando, né, buscar o seu espaço, até que depois, né, meu querido Bruno Brigato, ele assumiu a titularidade do Grêmio, né, e aí acabou conquistando os principais títulos, né, dessa última era, campeão de Copa do Brasil em 2016, campeão de Libertadores 2017, campeão de Recopa 2018, fora os estaduais, né, cara? E ele tem os números que eu vou trazer pra você. Defendendo a meta do nosso tricolor, foram 408 jogos, 212 vitórias, 105 empates, meu querido Bruno Brigato, e 91 derrotas. E foi o cara que protagonizou para mim, na minha opinião, uma das maiores defesas da história do Grêmio. Foi naquela semifinal, que foi contra a equipe equatoriana, a equipe do Barcelona de Guayaquil, que, cara, foi fenomenal, como disse, né, o Galvão Bueno, né, cara, e o Marcelo Groy era absurdo, cara, absurdo, reflexos acentuados, né, era um cara que também pegava pênaltis e, cara, absurdo, eu ainda gostaria de ver ele ainda defendendo a meta do Grêmio, né, cara, um baita no goleiro, absurdo, que honrou com muitos méritos aí a meta da equipe do Grêmio, né, meu querido Bruno Brigato. Sem dúvidas, Marrone, um goleiraço, né? Um goleiraço, e você citou aí o que é muito uma característica dos goleiros, né? Você falou, viu outros goleiros, né, surgirem, viu o Vitor ser titular, né? É muito da característica do goleiro que surge no clube e opta por ficar, de precisar ter essa paciência, né? Porque normalmente não é uma posição que reveza, né? Como a gente vê aí, um jogador de linha que às vezes tem um desgaste, vai fazer ali uma rotação com o outro jogador, né? Ou às vezes está suspenso. O goleiro fica suspenso por menos tempo, né? É mais raro a gente ver um goleiro suspenso, é mais raro a gente ver um goleiro com desgaste, apesar de ser uma posição que desgasta extremamente a parte física. É raro a gente ver um goleiro poupado, né? Normalmente, quando às vezes você tem o time inteiro titular, menos o goleiro poupado. E o Groy teve essa paciência e tem uma história muito bonita no Grêmio para cair ali, para cair no que você, para mim, falou bem demais, que é aquela defesaça contra o Barcelona. Aquela defesa, lembro de estar vendo ela ao vivo e simplesmente abri o braço e falei, cara, não é mentira isso não existe, sabe? É fisicamente impossível essa defesa. Absurdo, né? Um absurdo que fez o Groy naquele jogo e acabou, né? Campeão com o nosso Grêmio aí em 2017, naquele timaço do Renato, e outras conquistas também, né, Rony? O Groy não só com muitos jogos, mas também com muitas conquistas, né? Isso é muito bacana para a história de um goleiro que teve, né, a paciência de esperar para ser o titular, e quando foi o titular, agarrou aí a oportunidade demais, né, entregando muito bem, entregando muita coisa ao Grêmio, né, entregando muitos jogos, muitos títulos, né, e muitas vitórias ao tricolor, como você muito bem falou, são 212 vitórias e 91 derrotas, então no equilíbrio ali do Groy,
aproveitamento altíssimo, né? E o Bruno Brigato, olha só que coisa interessantíssima esse vídeo. E a gente tá falando do Marcelo Groi porque o cara mais recente, assim, que pode falar com mais propriedade. Ele entrou no Grêmio, viu, gente? Ingressou no Grêmio em 2005, ano que o Grêmio, infelizmente, estava na Série B. E olha que ele era o terceiro goleiro, tá? Teve bastante paciência. Os goleiros daquela época eram o Eduardo Martini, tá? Que depois até fez uma grande passagem pelo Brasil de Pelotas, clube aqui da minha cidade e tudo mais. Foi um baita goleiro no Grêmio também. E o Galato, né? Herói também na Batalha dos Aflitos. E ele era o terceiro goleiro, cara. Sempre tendo bastante, né, paciência e tudo mais, né? E aí, aos poucos, ele foi quando o Eduardo e o Galato não estavam, né, escalados, ele ia lá e assumiu o posto, né, pra ser o titular e tudo mais, né, cara? Era um excepcional goleiro. Mas quando ele assumiu, de fato, a meta do Tricolor, foi quando o Vitor acabou saindo, né, e foi no ano de 2014, né, cara? E ele é um cara que sem sombra de dúvidas, né, ele acabou esperando. Aliás, até pra fazer uma correção, saiu o Vitor e ainda entrou o Dida. É verdade, eu tinha esquecido do Dida, que dispensa comentários, cara, de Champions League e tudo mais. Mas o Dida ficou apenas uma temporada, se não me falha a memória, né? O Dida que até depois jogou na Portuguesa, aí sim, aí saiu o Dida e o Marcelo Groi disse, bom, agora chegou a minha hora, né, gente? Eu esperei tanto tempo, e aí quando ele assumiu a meta, né, do Tricolor, né, acabou não saindo mais. E lembro até numa das entrevistas, quando ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016, ele acabou mais ou menos meio que dando um desabafo, né, cara? Disse, cara, nós sofremos muito, eu vi muito meu rival, o Internacional, levantando muitas taças, debochando da gente, e agora é um dia da caça, outro dia do caçador. Agora somos nós, né, que estamos levantando a taça e mostrando pro país que nós temos condições, né, e temos, por que não, né, de levantar o caneco aí e mostrar que somos uma equipe que merecemos muito respeito, que foi quando ele estava levantando, né, a taça, né, de campeão da Copa do Brasil de 2016, naquele timaço, né, e de fato né, o Bruno Brigato, ele passou por muitas coisas, né, cara, muitas eliminações, muitos altos e baixos, né, e tudo mais, e aí acabou vivendo também aquele momento mágico, né, cara, acabou conquistando Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, e por muito pouco chegou perto, né, de conquistar o Mundial. Aquele gol do Cristiano Ronaldo, né, que a barreira abriu, ele acabou tomando gol, mas se não fosse abrir a barreira... Se não fosse a barreira abrindo... Complicado, né, Bruno? Obrigado. É isso aí, aquele jogo é brincadeira, né? Onde você pensar que você chega na final de Mundial contra o Real Madrid e toma um gol porque a barreira abriu, é realmente de dar uma dor aquele jogo, mas o Groi, né, começando no baixo, né, começando na Série B pelo Grêmio e terminando a sua passagem, né, totalmente em alta. Então por isso que eu falei que é muito bonita essa história do Groi, né, e pelo Grêmio, primeiro grande goleiro que a gente falou, e tem mais, e gente boa demais também, né, Rony? É verdade. Só para encerrar do Marcelo Groi pra galera, mais um dado curioso, viu, Bruno Brigato? Dado, assim, importantíssimo. Ele é detentor de dois números interessantes. Primeiro deles é o seguinte, viu, Bruno Brigato? Ele acabou ficando 860 minutos sem levar gols no ano de 2018. Tá? E aí depois 803 minutos também sem levar gols em 2014. São marcas históricas também que devem ser bem enaltecidas, né, meu querido Bruno Brigato? Sem dúvidas, né? Uma quantidade de jogos absurda naquela sequência, né, do auge do Grêmio ali do Renato, né? Naquela sequência de conquistas. Então o Grêmio acumulando marcas históricas e o Groi sendo parte fundamental disso, né? Afinal de contas, tem muita gente que fala que um grandíssimo time começa por um baita goleiro. E no caso, o Grêmio tinha esse goleiro. Não à toa foi campeão de tudo que podia, quase tudo que podia. Faltou ali a barreira fechar no Mundial, mas não apaga em nada a história daquele Grêmio do Renato e a história do Marcelo Groi também, com grandes auges, né, na passagem pelo Grêmio, meu querido. Bom, se tivemos Marcelo Groi, né, recentemente, tivemos aí o goleiro chamado Derlei de Deus, cara. Tem até foto com o homem aí, né, ele que é deputado, se não me falha a memória, atualmente, né, Bruno Brigato? Agora é o cara que tá ligado na política, né, e tudo mais, acho que até pelo PSD, se não me falha a memória. E o Derlei de Deus, cara, quando era atleta, eu cria do Grêmio, né, da Zen, né, cara? Olha, vou dizer alguns títulos que essa lenda acabou conquistando com o Grêmio. Campeão da Libertadores em 95, Recopa Sul-Americana em 96,
três Copas do Brasil, 94, 97 e 2001, Bruno Brigato, e o Brasileirão de 96, ganhou mais títulos que o Groy, hein? E vestiu a camisa tricolor em 588 oportunidades, 272 vitórias, 153 empates e 163 derrotas. Esse era um goleiro ali fantástico, um goleiro extremamente folclórico, aliás, que tem uma história também muito interessante de vida. Ele era um dos que estava naquele triste acidente, né, que eu também acabei presenciando, da morte de três pessoas, né, dois atletas, né, e um preparador de goleiros, num acidente de ônibus, né, do Chavante, né, naquele gauchão de 2009, ele tava lá, com o ônibus tombou, né, meu querido Bruno Brigato, ele era o goleiro, e, cara, ele acabou, que ele fala nas entrevistas, nasci de novo, né, cara, nasci de novo. É um goleiro que viveu tudo, né, cara, viveu tudo, né, e tudo mais, o Darley de Deus, um grande goleiro, né, meu querido Bruno Brigato. Pois é, mais um grandíssimo goleiro da história do Grêmio, uma figuraça também, né? E teve uma passagem, pelo que a gente vê dos números, né, Rony? E pelo que a gente viu também, óbvio, na carreira, mas uma passagem até maior do que a do Groy, né? Uma passagem com mais impacto, com mais jogos, mais vitórias, né? E assim, pela questão do tempo mesmo, né? Acabou sendo, acho que o Darley, em relação ao Groy, acabou sendo mais unanimidade por mais tempo, né, verdade, nesse equilíbrio que a gente fala do goleiro ter que esperar, às vezes é mais um goleiro da base, né, algumas semelhanças com o Lomba, mais um goleiro da base, mais um goleiro muito bom, que foi direto, né, da base profissional, teve ali que esperar também o seu tempo, mas foi um goleiro que acabou se firmando mais rápido, acho que muito pelo contexto do Grêmio à época, né, Rony? Verdade. O Grêmio precisava do Darley, apostou nele, e ele já começou dando um retorno muito interessante, né? Não à toa ele tem todos esses títulos citados, né, por você, Libertadores, Recopa, 3 Copas do Brasil, né? Isso é gigantesco, né, na história do goleiro. Ele tem 3 Copas do Brasil, dentro de, né, se a gente pegar 94 a primeira e 2001 a última, né? Então, assim, é muito tempo, é muito jogo e é muita conquista, né? É uma história espetacular também do Darley, pegando ali aquela época, né, do Grêmio do Filipão, do Grêmio, jogou com o Wagner Mancini, né, o Darley. Cara, tem muita história do Darley que tá dando uma lida aqui, cara, que ele já foi expulso, que ele já protagonizou de brigas, sim, não tá no mapa. Até posso dizer uma aqui que é verdade. Em 2012, cara, ele chegou a dizer assim, ó, olha, cara, eu vou quebrar tua perna, do Diego Ribas e do Robinho, se eles não pararem de fazer firula. Por que isso, torcedor, tá? Você que é um pouquinho mais novinho aí do que o Bruno Brigado, por que isso, Rony? Porque o Robinho, naquela época, ele foi o criador da pedalada, né, daquela pedalada que ele gostava de fazer, daquele timaço do Santos, que acho que até foi campeão brasileiro em 2002, enfim, vice-campeão... 2003, desculpa, Bruno, 2003, e acabou, acho que até sendo vice-campeão da Libertadores aquele ano, né, só me falha a memória, e ele acabou de dizer, cara... Perdeu pro Boca, né? Perdeu pro Boca, exatamente. Só para de fazer firula aí, eu vou quebrar as pernas de vocês. Brigou com o Eduardo Martini também, que era outro cara também que tinha... era um cara mais já estressado também, e tudo mais, e o Grêmio acabou reduzindo até o salário dele. Era um cara que, comparado ao Marcelo Groy, ele era mais estressado, né, cara? O Marcelo Groy já era um goleiro mais contido. Sempre tem essas, né, cara? Ih, tem aquele lance também que eu lembro daquela confusão do Grêmio 5-0, depois 5-1 Palmeiras, né? E ele acabou, acho que dando um soquinho, né, atrás do jogador, acho que do Palmeiras, depois saiu correndo pro vestiário. Cara, tem tantas coisas, e ele também acabou brigando com o Denis Abraão, cara. Isso aí é verídico, não é mentira. Acabou brigando com o Denis Abraão na década de 90, depois pediu desculpas e tudo mais. Cara, o Darley foi um cara assim, ó, que tem história pra contar do homem demais. Ou seja, mas assim, o que ele tem de história fora da caixa aí, né, saindo do padrão do normal, é brincadeira, né? Uma grandíssima figura do Grêmio, um grande personagem do futebol brasileiro, eu diria também, o Darley, né, goleiro histórico aí do Grêmio, goleiro histórico também do futebol brasileiro na década de 90 ali, grande época também do futebol brasileiro, né, antes da gente chegar aí nesse período que o Groy acabou pegando, né, de 2005 para frente, né, batendo ali muito bem com o período que se encerra, né, do Darley.
nessa fase pelo Grêmio, meu querido. E outra coisa, torcedor, mais uma história engraçada do Darley, cara, que também é verdade. O Darley, no último ano, 2003, ele foi treinar com uma chuteira vermelha, cara. Pô, e aqui no Sul, você sabe, né, cara, se tu usar vermelho e tu for gremista, os caras vão te xingar. E o torcedor bateu boca, ele, pô, cara, chuteira vermelha e tudo mais. E aí chegou atrasado no treino e começou a bater boca com o torcedor. Olha, tem muita história do Darley que hoje, atualmente, né, ele exerce uma outra função, né, ele é deputado estadual, né, cara, filiado ao PSD e tudo mais, né, cara. Então aí, sucesso ao Darley aí, né, cara, vida longa a essa lenda. Já falei também que ele estava no acidente, né, do Chavante, que infelizmente acabou morrendo o Cláudio Milar, maior ídolo da história do Grêmio Esportivo Brasil, o Regis, e também o preparador de goleiros, né, o Giovani, e ele foi o cara que, quando tombou o ônibus, né, ele conta isso, é verdade, ele saiu do ônibus, né, do ônibus capotar, tudo mais, todo mundo lá dentro, e ele saiu com uma lanterninha ali, ele pegou e saiu caminhando não sei por quantos quilômetros pra achar uma casinha num casebre. Eu sou o Darley, né, goleiro da história do Grêmio, hoje eu tô no Brasil de Pelotas, tombou o nosso ônibus aqui e tal, preciso de uma ajuda, e o pessoal até ficou assustado, esses caseiros, que não são acostumados com o futebol, sabe, Bruno Brigato? E aí, foram lá ajudar ele e tudo mais. É história pra contar que o Darley de Deus tem, né, cara? Impressionante. Bruno Brigato, não para por aí, né, cara? Falamos do Marcelo Groy, falamos, né, do Darley e agora vamos falar do Mazzaropi. Estamos indo, né, de forma decrescente, dos mais novos até pros mais velhos, né? Cara, o Mazzaropi também é outra lenda, né, cara? O nome dele é Geraldo Pereira de Matos Filho, mais conhecido como Mazzaropi. Teve duas passagens pelo Grêmio. Primeiro em 83, dispensa comentários, é ano aí que o Grêmio acabou conquistando a primeira Libertadores, né, junto com o Renato Gaúcho. E aí depois ele esteve também em 85 até 1990, viu? Na primeira passagem que ele chegou ao Grêmio, por empréstimo do Vasco, que acabou conquistando a Libertadores, como eu falei, e o Mundial de 83. Não é esquecer do Mundial não, torcedor. E na segunda passagem pelo Tricolor Gaúcho, acabou conquistando a primeira Copa do Brasil do Grêmio em 89, a Supercopa do Brasil de 90 e 6 campeonatos gaúchos de formas consecutivas, Bruno Brigato, 85, 86, 87, 88, 89 e 1990. E olha só, Brunão, vestiu a camisa do Grêmio em 425 oportunidades. Teve 218 vitórias, 132 empates e 75 derrotas apenas. Foi outro goleiro também que, indiscutivelmente, né, que merece todo o respeito do mundo. Foi o cara que, né, que acabou antecedendo aí, né, cara, o Darley, né, cara? O Darley veio depois dele, hein, Bruno Brigato? Exatamente, né? A gente tá vendo realmente que esses grandes nomes fazem com que o Grêmio, que a gente conclui aí até o momento, ainda temos mais dois nomes, Verdade. mas o Grêmio é um time de goleiros gigantes, né, Rony? Goleiros aí de diferentes épocas, pegando muito ali o final do período de um, acaba já coincidindo com o começo de outro grande goleiro. Então, o Grêmio tem no Mazzaropi uma figura diferente, né, de Darley e Groy, uma figura que não é da base, mas é um goleiro que fez história demais no Grêmio, naquele timaço de 83, né, ganhando até, né, o título mundial em cima do Hamburgo, né, naquele time que tinha o Renato como principal destaque, mas outro time que tinha também, outro grande time que tinha um grandíssimo goleiro, né, no gol, né, conquistando aí vários títulos e curioso, né, Rony, dos que você já citou, a Supercopa do Brasil, né, que não é o mais importante desses títulos, obviamente, mas que era disputada ainda, né, depois parou de ser disputada e agora vem voltando a ser disputada. Então, muita gente às vezes nem sabia desse fator, né, quando essa Supercopa do Brasil voltou, né, ela já foi disputada, né, anteriormente, e o Grêmio acabou ganhando ela em 1990, e fazendo parte também da conquista, né, de Copa do Brasil, que é aí um campeonato que o Grêmio gosta muito de ganhar, né, tem uma história muito bonita na Copa do Brasil, o Mazzaropi fazendo parte de uma era de ouro do Grêmio, né, Rony? É verdade. Então, recapitulando, ganhou 85, 86, 87, 88, 89 e 90, né? Acabou ganhando aí o Campeonato Gaúcho, né? De forma consecutiva, Libertadores 83 e o Mundial.
Copa do Brasil, aí como nós falamos, em 89, e a Supercopa do Brasil, 1990, né? Cara, o cara é indiscutível. Tem passagem pelo Vasco também, campeão, tem passagem pelo Curitiba, pelo Náutico, né? E ele também é o detentor de um recorde muito bacana. Em 77 a 78, o Mazzaropi conseguiu atingir uma marca, não pelo Grêmio, tá? Mas ele tinha uma marca de 1.816 minutos sem sofrer gol, né? Um recorde aí que é histórico, né, cara? Que, sem sombra de dúvidas, ele acabou cravando aí na sua história. Eu até não sei se atualmente ele ainda é, tá? Eu não sei ainda, eu não sei, até não tenho essa informação, que faz tempo que eu não acompanho os meninos, por conta de estar no portal do Grêmio, mas ele era até então um dos comentaristas, né, atualmente, da Rádio Umbro, lá do Grêmio, né, cara, dos meninos lá que são identificados e tudo mais. Tava fazendo, né, um papel como nós somos, né? Ele é agora comentarista esportivo, né? Não sei se ainda é, mas era, né? Agregando com seus comentários e com a sua experiência aí pelo Grêmio, né, cara? Uma lenda viva, né, meu querido Bruno Brigato? Demais, demais, né? Esses jogadores, eu acho que a década de 80, Rony, foi uma década muito bacana pro futebol do Grêmio, lógico, né? Que era um absurdo de time, aquele time de 83, mas uma década que já era muito diferente da característica que a gente tem nos anos 90 e nos anos 2000 de futebol, né? Era outro futebol que era disputado naquela época, né? Bola mais pesada, né? O campo diferente, né? Era outro mundo que a gente via ali naquela época, e quem se destacava naquele período realmente jogava bola demais. E o nosso querido Mazzaropi era uma dessas figuras, goleiro que não tinha vida fácil naquela época não, viu, Rony? Era campo ruim, campo muito ruim, bola pesada, né? Chuteira pesada também, né? A gente sabe aí que o futebol vem numa evolução dessa questão, né, de material que é usado. Na década de 80 era muito diferente e era difícil, era uma década difícil principalmente para os goleiros, né? A gente não tinha ainda essa tecnologia a gente vê muito goleiro hoje, né, reclamando de a bola não é boa, a gente viu na própria Copa de 2010, né? Essa bola não é boa, varia muito. Na década de 80 e para trás aí, né, era puxada com a vida dos goleiros e a vida dos jogadores, mas dos goleiros principalmente. O Mazzaropi foi um gigante nesse período, né, finalizando aí a sua passagem pelo Grêmio, né, no comecinho da década de 90, meu querido. E temos também um outro, aí no penúltimo, né? Emerson Leão. Esse aí, rapaz, se tínhamos Darley como polêmico, Emerson Leão é uma figuraça. Emerson Leão que jogou no Grêmio de 80 a 83, torcedor. Conquistou o Brasileirão, aliás, conquistou o Campeonato Gaúcho de 80 e participou do primeiro Campeonato Brasileiro do Grêmio em 81, onde teve um grande desempenho. Defendeu a meta do Grêmio em 180 jogos, sendo 110 vitórias, 44 empates e 26 derrotas. O Emerson Leão, diferente dos outros que nós citamos, ele foi um cara que, não sei se ainda é, né, Bruno Brigato, mas era treinador, né, cara? E é folclórico, né? Polêmico demais, mas como goleiro era, assim, indiscutível, muito bom, e tem o seu nome cravado na história do Grêmio, né, meu queridão? Exatamente, né? Foi goleiro de seleção. O Emerson foi um jogadoraço, né? Um jogadoraço que teve essa passagem diferente dos outros que a gente citou até agora. Um pouco mais curta, né? Verdade. Mas não menos relevante, né? Necessariamente, né? Teve também sua importância muito grande para o tricolor. E, mais uma vez, Rony, o encaixe certinho ali, né? O Leão de 80 a 83, Mazzaropi tendo a sua primeira passagem pelo Grêmio em 83, parando quando o Darley começa, né? O Darley parando quando o Groi começa. Então, né? Seguimos aí que o Grêmio é um time de goleiraços, né? E o Emerson Leão, como você muito bem destacou, Rony, grande personagem, baita de um goleiro, baita goleiro, muito bom goleiro, mas também um grande personagem, assim como o Darley, né? A gente falou do Darley, tem que falar do Leão também. O Leão é uma figuraça fora de campo, na época de goleiro e na época, né? Você muito bem falou, né? Diferente dos outros, ele foi técnico, né? Não atua mais como técnico, se eu não me engano, mas no período que atuou como técnico também muito polêmico, né? Um cara que não media muitas palavras, não estava nem aí para muita coisa. É campeão brasileiro, né? O cara cravou o nome dele, campeão brasileiro 81. Exatamente, exatamente, e aí, de novo, né, o Leão também pegando essa década de 80, que era uma década eu acho que foi uma década de ouro para o futebol brasileiro, tá, Rony? A seleção de 82
para mim é a maior, assim, junto com a seleção de 70 ali, acho que a seleção de 82 era absurda, uma pena a seleção não ter ganhado a Copa. 82 e 86 a gente pegar as duas Copas, né, e o time do Brasil nas duas Copas, o Leão tava, né, na seleção brasileira, Tava. É impressionante, né? A gente olha no papel, assim, os dois times, né, de 82 e 86, você vê o nível, né, do futebol brasileiro à época. Então, assim, quem conseguiu ser campeão, né, como o Leão foi, como o Mazzaropi foi, né, como o Grêmio foi, nessa época, realmente tinha algo de especial ali, porque o futebol brasileiro estava em altíssimo nível nessa década. É verdade. Bom, e aí, né, falamos, então, recapitulando pra você, de Emerson Leão, falamos de Marcelo Groy, falamos de Darley de Deus, falamos de Mazzaropi, e claro, não podemos esquecer daí, né, talvez o maior goleiro da história do Grêmio, até com o seu nome cravado, né, no hino do Grêmio, que fala, né, Lara, o craque imortal, soube o seu nome elevar, hoje com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar aí, onde fala, né, no hino do Grêmio. Estamos falando de Eurico Lara Fonseca, meu querido Bruno Brigato. Poucas pessoas, né, no dia de hoje, né, viram o Lara jogar, né, cara? Porque foi se nós estávamos falando já da década de 2000, 2010, depois na década de 80, 90, enfim, o Lara jogou na época de 1920 a 35 pela equipe do Grêmio, viu, Bruno Brigato? E sagrou campeão na cidade de Porto Alegre em 11 oportunidades, 1920, 21, 22, depois em 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35. Ufa, muitos títulos, hein? E depois campeão gaúcho 5 vezes em 21, 22, 26, 31 e 32, cara, rapaz. E era um goleiro que acabou defendendo a meta do Grêmio em 215 jogos, sendo em 154 vitórias, 32 empates e 29 derrotas, né, cara? E como eu falei, né, o Lara é o único atleta do Grêmio que tem o seu nome no hino oficial do clube, né? É um goleiro que é muito bem respeitado na sua história, né, cara? Uma lenda, né, que está imortalizada nas raízes do tricolor. E os antigos, né, falam também que o Lara, né, cara, tinha uma grande personalidade, pegador de pênaltis e tudo mais, e que, cara, realmente era fantástico, né, emblemático, né, o Eurico Lara, né, meu querido Bruno Brigato? É isso aí, Rony. Você usou um termo que para mim encaixa muito bem no Lara, que é lenda, né? Se a gente pega jogadores, né, da década de 80, jogadores que a gente, né, a gente que é mais novo, né, Rony? Sim. A gente até lembra ainda, a gente pega, vê vídeo ali, mas jogadores dessa época, né, do começo do futebol no Brasil, né, merece um respeito gigantesco, né? Se eu falei que não era fácil jogar na década de 80, na década de 20, muito menos, né? E o Lara tendo essa passagem espetacular pelo Grêmio no começo ali do futebol no Brasil, né? O futebol começou a ser praticado de fato no Brasil ali pela altura de 1905, 1910, ainda não era esse esporte popular que a gente viu hoje, né? Então, assim, o Lara pega um contexto, pega um outro futebol, né? E merece todo o respeito, e tanto pega um outro futebol, Rony, que se a gente pegar a passagem de Darley, de Groy, né, de jogadores mais recentes, se a gente pega essa passagem do Lara, que durou 15 anos, ele tem 215 jogos. Exato. A gente vê como o calendário era outro, né? Não existia um calendário, né, todo, né, cheio, lotado de competições, justamente por ser ali o começo do futebol, né, os primeiros passos do futebol no Brasil, e quem se destacava nessa época realmente marcava muito a história, e o Lara fez isso e muito, né, conseguindo aí o seu nome merecidíssimo no hino tricolor, com uma passagem realmente espetacular e um aproveitamento gigantesco, né, Rony? São 154 vitórias e 29 derrotas, né, numa era muito boa para o Grêmio, não à toa, ele empilhou ali títulos também, né, e merece respeito demais, né? Todos os outros merecem, mas essa galera dos primórdios do futebol, com certeza. E o Lara é um deles, merece demais. Com certeza. E o Lara, né, cara, como a gente falou, são poucas pessoas que hoje estão vivas, né, que podem trazer elementos falar do Lara. Porque o Lara nasceu no dia 24 de janeiro de 1897 e acabou morrendo no dia 6 de novembro de 35, né? Morreu muito novo, ele morreu com 38 anos de idade, né, cara? Era uma outra época, né, como o Bruno Brigato falou, né, é totalmente diferente. E tem várias histórias, várias
várias lendas. Tem uma outra lenda aqui, até que eu tava pesquisando, também trazendo de conteúdo pra você, que ele tinha quebrado um dos braços jogando, mas ele não queria sair, disse, não, vou tocar o barco. E naquela época era mais ou menos assim, né? Não tinha o aparato tecnológico, gente, era outra época, né? Por isso que ele está eternizado na memória de todos os gremistas, né, cara, que infelizmente nós, como eu, Bruno Brigato, também outros torcedores, não tivemos a oportunidade, né, de acabar vendo aí, né, o Eurico Lara. Bruno Brigato, baita vídeo, né, cara, falando aí dos maiores goleiros da história do nosso tricolor, e eu sei que o vídeo já tá ficando meio longo, né, já praticamente quase meia hora, mas só pra finalizar, né, cara, olha, sucesso, né, ao Gabriel Grando, que não é mais Chapecó, e também o Breno, né, são os nossos meninos, né, atualmente, né, que, cara, são dois excepcionais goleiros, e teria também pra falar do Vitor também, né, que foi um goleiro que, infelizmente, não ganhou títulos de expressão no Grêmio, viu naquela época do Grêmio do jejum e tudo mais, mas lá no Galo Atlético Mineiro ele é ídolo, muito mais ídolo que no Grêmio, que foi campeão, né, de Libertadores, mas também teve uma passagem de expressão no tricolor. Então, vamos torcer que o Gabriel Grando, né, e também o Breno consigam se destacar bastante no Grêmio, né, o querido Bruno Brigato. As suas considerações finais. É isso aí, meu queridão. Acho que justamente isso. Você foi muitíssimo bem agora, mais uma vez, né? Como sempre, falando dos dois, né? Porque são dois nomes que a gente viu aí nessa temporada, que é uma temporada complicadíssima para o Grêmio. Dois nomes que surgem, acho que sem muita gente da torcida até tá esperando, né? E dois nomes que surgem aí com grande potencial para seguir aí esse histórico espetacular de goleiros do Grêmio. A gente deseja aí realmente toda a sorte para os garotos, né, que consigam muito sucesso no Grêmio, que fiquem por muito tempo no Grêmio ainda e se destaquem ainda mais, né, o Gabriel já convocado para a seleção, o Breno para a seleção olímpica, né, então a gente deseja muito sucesso aos dois e aí convida a galera também a ficar por aqui para acompanhar todos os nossos próximos conteúdos, né, Rony? Sempre um conteúdo muito bacana aí pra galera. Com certeza. Esse vídeo vai ficar eternizado pra você, torcedor do Grêmio. Se quiser acompanhar aí, ver, eu quero ver quem são os maiores goleiros da história do Grêmio, tá aí pra você então. Não se esqueça, ative o sininho e, claro, compartilhe o vídeo pra geral e, claro, se inscreva no nosso canal. Beijo, gente. Tamo indo nessa. Fui, tchau, tchau.